Quando ele começou a chupar minha estrelinha, eu quase não aguentei. Era tão bom que eu gemia, só ficava repetindo para ele não parar. E segurava bem firme a cabeça dele para ele não sair dali nunca. Olá! Que bom ter você aqui comigo em mais uma história do nosso canal. Eu adoro compartilhar essas histórias e fico ainda mais feliz quando você se inscreve. E deixa seu like. Antes de começar a te contar o que aconteceu com nossa seguidora, quero mandar um beijo especial para nossos queridos seguidores, Lisete Barcelos e para o Mauro Luís. Muito obrigado pelo carinho. Deixe você também o nome nos comentários e eu vou fazer questão de mandar um beijão no próximo vídeo. Hoje vou contar uma história que foi enviada para a gente no nosso e-mail seguidora da cidade de Sorocaba, São Paulo. Meu nome é Karina, tenho 26 anos e moro com minha mãe numa casa simples que meu pai deixou quando ele se foi para outro plano espiritual. Minha mãe nunca mais foi a mesma. Primeiro veio o luto, depois a descoberta de que meu pai antes de partir, teve outros relacionamentos. Ela ficou destruída e começou a descontar toda a raiva em mim, porque segundo ela, eu defendia a memória dele e eu defendia porque ele sempre foi um bom pai para mim. A partir desse momento, eu virei o alvo dela. E para piorar, ela começou a trazer homens para casa. Eu me sentia horrível, com nojo da minha mãe, que estava irreconhecível. Nossa casa, que antes era tranquila, virou uma bagunça. Ela fazia questão de ignorar qualquer limite. E eu sentia que tinha perdido o pouco de paz que ainda restava. Até que um dia ela apareceu com Lucas. Ele era bem mais jovem do que ela. Ele tinha 32 anos, enquanto ela já estava com 64. Os dois se conheceram no trabalho e ele acabou vindo morar com a gente de um dia para o outro, sem que eu tivesse qualquer aviso. De início fiquei revoltada, a ideia de um estranho na minha casa ainda por cima, namorado da minha mãe. Parecia uma coisa absurda. Mas aí uma coisa me ocorreu. Se ela estava disposta a viver do jeito que bem entendesse, eu também poderia. Foi aí que decidi que não ia ficar parada. Se ela queria me fazer sentir raiva e tristeza, eu ia dar o troco e esse troco ia ser com o Lucas. No dia em que ele chegou, eu fiz questão de me arrumar. Troquei a roupa por algo mais ousado. Um short justo e uma blusa decotada. Passei um batom vermelho e fui até a sala onde ele estava minha mãe. Claro que ela percebeu e tentou-me lançar um olhar de reprovação, mas eu ignorei. Quando o Lucas me viu ficou meio sem jeito, mas ele não disfarçou o olhar. Trocamos umas poucas palavras, mas eu já sabia que ele tinha notado minha intenção. Enquanto minha mãe ia para a cozinha preparar alguma coisa, eu puxei conversa com ele. Lucas era simpático, um pouco tímido e comentou que ficaria apenas algumas semanas. Até o novo apartamento dele ficar pronto. Com isso eu soube que precisava agir rápido. No momento em que minha mãe voltou para a sala, dei um jeito de me levantar e passar bem perto dele só para ver sua reação. Voltei para o quarto satisfeita, o primeiro passo estava dado. Eu sabia que ele já tinha se interessado. Tudo o que eu precisava agora era de uma oportunidade, e essa história estava apenas começando. Depois daquele primeiro dia passei a observar cada movimento do Lucas em casa. Era inevitável cruzarmos pela sala ou pela cozinha e eu percebia como ele tentava disfarçar os olhares de curiosidade, mas não conseguia. Era até engraçado ver o esforço que ele fazia para agir como se nada estivesse acontecendo. As coisas em casa continuaram como sempre. Minha mãe parecia cega para a atenção entre mim e Lucas. Ela seguia com a rotina, ocupada com o trabalho e as saídas, e nem percebia as trocas de olhares ou os sorrisos discretos que ele me lançava. Em uma manhã acordei e fui até a cozinha ainda de pijama. Sem saber que Lucas estava lá. Quando ele me viu, deu um leve sorriso como se estivesse surpreso. Ele tentou disfarçar o olhar, mas percebi que estava observando cada detalhe do que eu usava. Fiquei olhando fixo nos olhos dele, peguei um café e depois de alguns segundos de silêncio, perguntei se ele estava gostando de morar ali. Ele disse que estava, mas fez questão de comentar que logo estaria no apartamento novo, como se estivesse tentando se explicar. Fingi que não tinha entendido a intenção e continuei puxando conversa como se fosse a coisa mais natural do mundo. O clima começou a ficar cada vez mais carregado de tensão. Um dia minha mãe saiu mais cedo para trabalhar e eu sabia que Lucas também sairia em breve. Aproveitei e fui ao banheiro esperando que ele estivesse passando pelo corredor e ele estava. Quando saí, dei de cara com ele e sem pensar duas vezes passei bem perto o suficiente para ele sentir meu perfume. Eu fingi esbarrar e ele me segurou. Lucas, meio sem jeito, sorriu e comentou que eu estava muito perfumada para alguém que só ia ficar em casa.
Retribuí o sorriso e disse que às vezes a gente se arruma para quem menos espera. Depois disso ficamos ali olhando um para o outro, nem ele nem eu estávamos nos aguentando de tanta tensão. O silêncio foi quebrado quando ele soltou uma risadinha nervosa e se desculpou dizendo que ia se atrasar. Mas eu sabia que tinha plantado a semente. A cada dia a tensão aumentava e eu só precisava de uma oportunidade perfeita para dar o próximo passo. Com a casa toda para nós dois, eu sabia que não havia mais nada impedindo o que estava prestes a acontecer. Passei por ele com um sorriso provocador e me aproximei. Ele parecia nervoso, mas não recuou quando coloquei minha mão sobre a dele e deixei que meu toque seguisse um pouco mais. Sentei ao lado dele e deixei que nossos olhares se cruzassem desafiadores, quase num convite. Senti o calor das mãos dele percorrendo a pele exposta dos meus braços, subindo com uma lentidão provocadora até a curva do pescoço. A proximidade intensificava cada movimento. Ele me puxou e nossos corpos se aproximaram, explorando cada centímetro. Nossos lábios se encontraram e o contato se aprofundou rápido. O ritmo dos beijos aumentando a cada segundo, ele parecia que queria me engolir. Os beijos se misturavam com mordidinhas e lambidas, ele foi passando a língua por todo o meu corpo até chegar na minha estrelinha. Quando ele começou a chupar minha estrelinha, eu quase não aguentei, era tão bom que eu gemia como uma daquelas atrizes de filme. Só ficava repetindo para ele não parar e segurava bem firme a cabeça dele para ele não sair dali nunca. Depois ele me pegou no colo e me jogou na cama, feroz como um animal, e aquilo só me deixava ainda mais quente. Pude sentir o corpo dele se encaixando ao meu, firme, pesado, o cada toque trazendo uma nova sensação. Ele deixava as mãos passearem deslizando por cada curva, com firmeza, com gosto, como se quisesse me comer em todos os sentidos. Ele mergulhava no momento, dando a cada movimento um momento mágico, deixando que a intensidade física falasse por si. Ele me pegava pela cintura com força e me botava nas posições que ele queria e eu só obedecia como uma boa cadelinha. Eu gemia alto para que os vizinhos ouvissem e contassem para minha mãe. A pressão do corpo dele contra o meu, o ritmo que ele encontrava entre cada toque e cada movimento, tornava o instante poderoso e envolvente. Os dias se passaram e sempre que tínhamos oportunidade, nos entregávamos de um jeito avassalador. Até que um dia minha mãe saiu para o trabalho mais cedo. Eu e Lucas aproveitamos e nem percebemos minha mãe ter voltado, pois ela havia esquecido alguma coisa. Ela ficou ali parada na porta assistindo eu e Lucas, que até então não tínhamos percebido a presença dela. Quando eu a vi, eu sorri. Lucas não a viu, pois ele estava de costas para a porta, me devorando. Comecei a falar algumas coisas e ele respondia que eu era dele. Eu ria e minha mãe imóvel na porta vendo tudo. Quando ela percebeu que viraria, ela saiu rapidamente e foi embora para o trabalho. Eu fiquei horas me deliciando e aproveitei ao máximo cada segundo daquele corpo maravilhoso, porque eu sabia que vinha bomba depois. À noite, quando minha mãe chegou do trabalho, agiu normalmente com Lucas e convidou ele para dar uma volta. Horas depois ele voltou para casa, sozinho. Disse que minha mãe não queria mais ele e queria morar em nossa casa de praia. Segui meu romance com Lucas até hoje e somos felizes, nos amamos de verdade, somos apaixonados um pelo outro. E se você estiver passando por uma crise no seu relacionamento, chame nossa especialista em unir casais dentro de 48 horas, com um método exclusivo e antigo. Link na descrição. Deixe seu like e inscreva-se para me ajudar a crescer. Agradeço por assistir.